Bom, eu vou falar aqui sobre as mãos invisíveis que todos os dias movimentam a nossa vida, afetam a nossa tomada de decisão e que, de certa maneira, perpassam os aspectos da nossa vida. Esse termo mão invisível, primeiro, foi utilizado pelo economista escocês, o Adam Smith, que usou isso para falar sobre os homens de negócio. Os homens de negócio, no seu dia a dia, tomando decisão, de certa maneira, de uma forma silenciosa, moldando a sociedade. Acho que nos dias de hoje, quando a gente fala sobre isso, vem logo à cabeça redes sociais, algoritmos, inteligência artificial, tudo aquilo que de alguma maneira influencia o nosso dia a dia. Mas tem um elemento, que para mim é o mais poderoso de todos e que de fato acaba moldando o nosso dia a dia, que é a burocracia. Ele é o menos charmoso da gente falar, ele talvez seja o mais pesado, todo mundo aqui provavelmente já sofreu com essa burocracia no dia a dia. Mas ele é absolutamente fundamental para que a gente tenha, de fato, um desenvolvimento sustentável e que a gente possa ter, de alguma maneira, alguma entrega no nosso dia a dia que não seja afetada por esses muros criados por burocracias que não fazem sentido. Fazendo um parêntese aqui, só para não ficar só falando mal da burocracia, é claro, quando a gente junta muita gente numa mesma organização, no mesmo lugar, a gente quer sistemas racionais, a gente quer uma certa segurança, uma certa impessoalidade. A grande questão é o que acontece quando nós temos burocracia excessiva, que pode impedir que a gente tenha um novo medicamento no mercado, que a gente tenha um novo produto, um novo serviço. E aí, nessas minhas andanças por aí, um empreendedor francês que estava chegando no Rio para empreender, ele realmente me falou uma frase que ele falou que ia marcar para sempre e acabou marcando mesmo. Ele falou: Chicão, o que gera riqueza é movimento. Movimento entre as pessoas, trocas, produtos, ideias. O que gera riqueza é de fato movimento. Então nós não podemos ter uma burocracia que impeça esse movimento, que impeça essa troca, que crie esses muros e barreiras. Os países que fizeram isso ao longo do tempo prosperaram, que melhoraram as suas burocracias. Vocês podem ver esse gráfico aqui, de um estudo realizado pela Universidade da Califórnia no período ali de 1970 a 1990. Países que não se dedicaram a melhorar essa burocracia, olhar para o seu sistema, prosperaram menos, enriqueceram menos. Países que se ocuparam de fazer isso, conseguiram números melhores de desenvolvimento. E aí, é claro, aqui surgem as mais diversas questões. Como é que a gente resolve isso no nosso dia a dia? Esse terror do gestor público que quer entregar resultado e que precisa, de fato, buscar meios ou, de certa maneira, uma nova forma de pensar para resolver essas burocracias. Eu trago aqui um tripé importante. Primeiro, tornar a linguagem simples e acessível para as pessoas. Segundo, se perguntar constantemente o porquê. Qual é a razão daquilo ali ter sido criado num dado momento histórico, uma dada necessidade que surgiu? E, é claro, promover um ambiente de inovação. E aí aqui, sobre o primeiro ponto, eu vou dar um exemplo. Eu encontrei uma senhora durante também essa experiência aqui no poder público e perguntei para ela: o que é mais importante para você? Empreendedorismo ou limpar as lagoas perto da sua casa? Foi uma pergunta curiosa mesmo, porque o que era mais importante para ela naquele momento? Ela: não, acho que limpar as lagoas é mais importante. Mas e aí, ter seu próprio negócio ou limpar as lagoas? O que você acha mais importante? Ah, não, aí ter meu próprio negócio eu acho que é mais importante do que limpar as lagoas. Quer dizer, o uso da palavra levando a pessoa até fazer uma pergunta, responder uma pergunta simples, quando as coisas significam as mesmas coisas. E no Brasil, nós temos um desafio muito grande, que não é só nosso, vários lugares também tem. Mas se a gente olhar esses números aqui de uma pesquisadora que levou adiante essa pesquisa sobre burocracia aqui na PUC-Rio, a gente vê que se a gente não falar de forma fácil, simples e acessível, a gente não alcança nem 65% da população brasileira. Que tem o português, seja ele um analfabeto, seja um português rudimentar ou elementar. E nesse dia a dia, se a gente não conseguir se conectar com essas pessoas, significa que nós estamos excluindo essas pessoas de um exercício básico de cidadania, muitas vezes, de entender o seu direito ou o seu dever em relação à sociedade, entender uma decisão daquela burocracia específica em relação a ela. Isso, obviamente, é um desafio gigantesco. Acho que nada é mais sofisticado do que falar simples. E alguns países, ao longo do tempo, trabalharam bem esse tema, ou pelo menos se preocuparam com ele. Você vê que o Reino Unido, aí, desde a década de 40, vem tratando desse tema, estabelecendo regras para os seus burocratas falarem mais simples, de forma curta, objetiva. Os Estados Unidos, naquela mesma época, falando sobre isso, estabelecendo novos marcos. A Austrália fez a mesma coisa nos anos 70, junto com o Canadá, junto com a Suécia, e mais recentemente, no ano passado,
a Nova Zelândia, que fez uma lei específica obrigando que a sua burocracia falasse de forma simples e acessível. Acho que tenho certeza aqui que se alguém lê Diário Oficial nessa sala, porque deve ter uma atividade bem chata para fazer no dia a dia. Mas se você for tentar ler um Diário Oficial, muito provavelmente você vai cansar na primeira página e às vezes você não vai nem entender o que de fato está sendo publicado ali. O segundo tema, que eu acho que é muito importante também, se perguntar por quê. Quando eu olho esse mapa aqui, atrás de mim, eu fico até ansioso, me gera uma certa agonia. Esse é o mapa do Rio de Janeiro. E essas pins, essas cores, tudo isso que vocês estão vendo aqui, na verdade, é aquilo que a gente chama de zoneamento urbano. Zoneamento urbano são as regras, normas que regem o uso da terra. Ou seja, onde é que você pode abrir o seu negócio, onde é que você pode construir, como você pode construir. Agora imagine que você está ali no seu dia a dia, o seu empreendedor, com a sua startup, com o seu negócio, está querendo abrir e se formalizar no seu ambiente para que você possa, enfim, fazer aquilo que você sonha fazer, um cabeleireiro talvez, ou alguém do seu computador, diretamente do seu computador, trabalhando com o mundo inteiro. Supostamente você teria que conhecer isso aqui. Vocês podem imaginar que pouquíssimas pessoas conhecem de fato isso aqui. E o que acontece muitas vezes é que a gente deixa de ter uma oportunidade ou a gente acaba empurrando as pessoas para o desenvolvimento informal da nossa sociedade. Porque a pessoa às vezes acaba até abrindo o seu negócio. Claro, dentro do que ela tem de recursos, de oportunidade naquele lugar ali, principalmente se é um negócio pequeno, de baixo risco. E muitas vezes ela não consegue vencer essa burocracia. E por isso, recentemente, a cidade do Rio de Janeiro limpou esse mapa. Para negócios de baixo risco, a gente se perguntou por quê? Por que está sendo assim há tanto tempo e por que a gente está impedindo das pessoas se formalizarem? E finalmente a gente consegue ver esse ambiente melhorando aos poucos, na medida em que a gente se pergunta o tempo inteiro por que aquilo acontece. Outro caso em que a gente precisa sempre se questionar das razões, e eu acho que isso é até mais humanitário do que falar em negócios, são as pessoas que dependem, por exemplo, da assistência social ou de algum benefício de uma previdência social, que até pouquíssimo tempo, e aí dou o caso de um senhor aqui de 87 anos, acamado, que dependia ali do seu INSS, ele tinha que se dirigir até uma agência só para provar que ele estava vivo. Estou aqui, estou vivo. Mas justamente você depende desse benefício porque você não consegue sair dali. Isso a gente está falando do mundo de blockchain, de celulares, de inteligência artificial, de imagens. E mesmo assim, a gente tem um custo gigantesco só para provar a nossa identidade. Até quando a gente consegue um emprego, a gente tem que gastar cerca de R$150 só para mostrar para o nosso empregador que nós somos nós mesmos e que a nossa identidade está ali. Isso é um custo gigantesco para o dia a dia e vocês podem imaginar que joga uma quantidade gigantesca, milhões de brasileiros na informalidade. Aliás, esse custo para o Brasil é de cerca de 104 bilhões de reais ali em 2021. A gente tem esse dado atualizado aqui por um estudo da FGV, encomendado por uma empresa, em que a gente, na verdade, gasta esse dinheiro todo em inoperância só para a gente provar ou para cobrar dos brasileiros que eles mostrem que eles são eles mesmos. E, por fim, eu acabei falando de falar simples, mas tem uma palavra complexa aqui que eu não pude deixar de trazer, que é o sandbox regulatório, que é basicamente um conceito que diversos países estão usando, o Brasil também, o Rio também, que é um conceito da caixinha de areia. Para promover um ambiente de inovação, a gente precisa quebrar o status quo, a gente precisa quebrar aquilo que está instituído naquele momento. Mas para fazer isso, principalmente no serviço público, a gente precisa de muita energia, que é um ambiente extremamente controlado. Então, criar sandboxes, caixinhas de areia de teste, aquela imagem de uma criança brincando num ambiente controlado, é fundamental para que a gente possa, através da tentativa e erro, permitir errar, para que a gente possa quebrar certos paradigmas, também é absolutamente fundamental para que a gente possa criar um desenvolvimento de fato sustentável e inovador a partir dessa revisão dessas regras. Isso aconteceu recentemente no Banco Central do Brasil, no Pix. O Pix é o produto dessa tentativa e erro de um órgão regulador pesado da burocracia brasileira, que nessa tentativa e erro conseguiu transformar os seus sistemas de transações e permitir que milhões de brasileiros, de fato, acessassem os seus sistemas bancários, com efeitos econômicos, obviamente, brutais. Pessoas que até então não utilizavam desse sistema puderam, de fato, entrar nesse sistema e serem incluídos dentro de uma certa formalidade no seu dia a dia. Não à toa, ao simplificar, isso foi um sucesso. Então, usando esses 3 pilares, a gente consegue trabalhar para, de fato, simplificar o dia a dia e também, de fato, entregar uma burocracia que não sirva a si mesma, mas que sirva ao seu propósito e que sirva as pessoas. Simplificar muda vidas, simplificar muda cidades, simplificar pode mudar o mundo. Obrigado.